Obrigada. Que delícia estar aqui. Obrigada a cada um de vocês que enche esse auditório hoje, né, repleto de líderes, de pessoas que realmente fazem a diferença, e a cada um das centenas de pessoas que estão nos acompanhando de casa nesses 3 dias. Obrigada pela participação e, principalmente, o meu agradecimento por aceitarem o nosso convite de contribuir com a construção de uma cultura mais humanizada, de relacionamentos mais saudáveis, em que a gente possa realmente contribuir com a construção de uma sociedade em que as pessoas, todos e todas, tenham o direito de prosperar. Muito obrigada por estarem aqui. E, queridos participantes, é com muita alegria que eu vou dar abertura ao primeiro debate da tarde, com o tema As Perspectivas para o Trabalho Híbrido em 2023. E eu vou pegar minha colinha, que eu não tenho a tecnologia ali ainda a meu favor. Dá licença. E o querido Douglas Fará, que é diretor de operações do Grupo AG Capital. Bem-vindo, Douglas. Receba nosso carinho também. Douglas, eu gostaria de ouvir a tua percepção agora, pode ser? Teve um levantamento que foi realizado pela Google Workspace com a consultoria IDC Brasil, onde foi verificado que o modelo de trabalho híbrido já se tornou o mais adotado no país. Hoje, com 56% dos entrevistados dizendo que já trabalham no modelo híbrido, e a pesquisa foi realizada em empresas de tamanhos e segmentos os mais diversos. Eu gostaria de ouvir de você qual é a sua percepção sobre o futuro desse movimento dentro das organizações. Isabel, primeiramente, obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar participando aqui do evento. Ficou excelente. Quanto ao futuro, vamos falar de tendência. Pergunta oportuna, porque na última semana eu tive a chance de representar a Agnes num evento nos Estados Unidos que falava justamente de tecnologia e gestão de pessoas e tendências para esse mercado. É o HR Tech Conference, foi na semana passada. É como se fosse o People Tech Summit deles, sabe? E o que a gente viu lá foi muita discussão sobre o trabalho híbrido. Eu não tenho o número americano ou o número global, mas eu sinto que é algo parecido com esses 56%. É a realidade. Eu acho que o mais interessante é dizer que não existe nenhuma conversa, nenhuma tendência, nenhuma discussão no sentido de que isso vá se reverter nos próximos anos. As companhias globais elas estão se planejando para o futuro, pelo menos de médio prazo, para trabalhar com essa realidade. Então, a gente não tem nenhum motivo para entender que o nosso país vai ser diferente. Pelo contrário, a gente está bem equiparado ao cenário global. Então, primeiro ponto, quanto ao futuro, acho que é isso. Aceitar que essa é a nossa tendência para os próximos anos. O que eu posso agregar em termos de tendências de outros modelos de trabalho, novas formas de contratação que também se discutiram nesse evento? Fala-se muito, além do híbrido, do remoto, do 100% remoto, tem se tornado, na esteira do híbrido, uma grande realidade também, e algo interessante vai começar a acontecer nos próximos anos, a gente vai perceber isso com certeza, que são empresas que já nasceram remotas, 100% remotas. Tem empresas que têm mais de 1.000 pessoas trabalhando nos 4 cantos do mundo, empresas de 2, 3 anos que já estão participando dessas feiras globais, e eles estão empregando pessoas cuja primeira experiência profissional foi uma experiência remota. Olha que coisa engraçada. A gente vai, daqui a pouco, começar a ter que lidar com as pessoas que não estão pleiteando uma alteração de modelo. Elas nem entendem o que é trabalhar num modelo que não seja remoto. Os próximos anos vão ser bem interessantes nesse sentido e a gente tem que começar a pensar nisso. Outra tendência, o trabalho intermitente, temporário, por projeto, também se fala muito disso lá fora, e aqui a gente também tem, inclusive na nossa vertical aqui da People Tech, da ACAT, empresas já prestando esse tipo de serviço e ajudando a trazer profissionais que trabalham em projetos específicos ou por prazos específicos. Isso, obviamente, é resposta ao cenário VUCA, né? Desculpa o termo já meio cansado, mas ainda é verdade. A gente vive, sim, num mundo de instabilidade, de incerteza,
E uma resposta boa para isso é o trabalho por projeto, é a escalabilidade que isso te proporciona no planejamento da força de trabalho. Então, não é nenhuma surpresa que isso esteja em voga, mas traz, sim, desafios também interessantes. Um deles, só um dos exemplos, né, o onboarding. O onboarding que acontecia 2 vezes ao ano, talvez você precise agora investir num processo que seja também escalável, tão escalável quanto o trabalho por projeto, porque se o teu processo de onboarding é caro, lento, ineficiente, numa situação que você contrata e desliga muito mais, esse custo se multiplica e começa a ficar inviável. Então, quem trabalha também com o onboarding, eu penso que vai ter um boom de demanda nos próximos anos. Outra tendência, a pejotização, isso é um desafio muito nosso, obviamente. Já faz quase 5 anos, vai fazer 5 anos em novembro da reforma trabalhista de 2017. Fato é, a gente pode afirmar isso com tranquilidade, é um modelo que foi incorporado pelas empresas e agora a gente vive um momento de disputa e diferenciação entre modelos de contratação PJ. Muito curioso ver que, naturalmente, o mercado foi trabalhando para emular algumas características da CLT num contrato PJ. A gente tem demandas já por contratos PJ que tragam algum equivalente a férias, algum equivalente a benefícios, e a gente já tem ferramentas para oferecer isso às pessoas que têm essa necessidade. Então, a gente precisa se preparar nesse sentido. Então, são muitos assuntos, muitas tendências aí para o futuro, mas, com certeza, continuo colocando o trabalho híbrido como talvez a principal delas, que a gente precisa se preparar para a nossa realidade, para o futuro, pelo menos de médio prazo. Muito obrigada. Quantas contribuições, né? Muito obrigada, Douglas. Gente, fala sério, como é bom estar num ambiente desses, né? Tão inovador, com bate-papo que abre tanto o nosso olhar, vê tantas possibilidades novas. Douglas, bem como a Paula falou, né? Existem várias realidades. A gente sabe que a gente tem no Brasil, inclusive no Grupo Mulheres do Brasil, existe um movimento de incentivar o letramento digital. Então, tem pessoas que ainda não têm o acesso digital que tantos de nós temos, e tem outras empresas que já estão operando no metaverso, contratando no metaverso. Então, todo esse diferencial é importante que a gente realmente esteja atento. A gente sabe que também uma boa parte da população que trabalha hoje está cada vez mais familiarizada com soluções tecnológicas. Pessoas que antes tinham medo da tecnologia estão cada vez mais conseguindo utilizar. Eu gostaria de saber, Douglas, perdão. Douglas, qual é a tua percepção sobre como que a tecnologia tem transformado atividades e rotinas no ambiente de trabalho? Uma pergunta meio de ovo e galinha, né? É a tecnologia que está transformando a rotina ou as rotinas e as tendências que transformam a tecnologia? Talvez um pouco dos dois, né? O exemplo mais óbvio, que todo mundo teve já uma experiência com videoconferências. É uma tecnologia que existe há muitos anos e sempre avançou de uma forma paulatina, mais lenta. Não era um crescimento exponencial como a gente viu nos últimos anos. Isso aconteceu por conta das demandas reais do ambiente de trabalho. Então, eu levo isso como lição. As tecnologias, elas precisam, antes de virar um produto, antes de virar uma solução, elas precisam ter a etapa de entender qual é a tendência, de novo, qual é a tendência, qual é a demanda das pessoas, para realmente conseguir trazer para elas mais engajamento, mais humanização. Gostei muito do exemplo do metaverso. Justamente quando a gente tinha passado, vamos lá, uma tese minha, passamos 1 ano trabalhando no Zoom, trabalhando no Teams, a gente começou a sentir esse problema de presença real e não só um login na sala de conferência. A gente sentiu essa necessidade de trazer as pessoas e engajar nesses momentos mesmo que remotos, e surge magicamente o assunto do metaverso. Eu acho que tem uma relação. É a tecnologia se potencializando com as necessidades reais do dia a dia do trabalho. E a gente tem que sempre pensar nisso quando faz as nossas soluções e propõe os nossos produtos. Outro exemplo mais pedestre, da instalação de soluções on-premise, né, que já há muito tempo está se tornando menos prevalente, mas agora minha previsão é que isso vai se tornar quase uma exceção.
pensa como é que é fazer uma instalação de um programa on-premise numa equipe de trabalho 100% remota. Você vai depender de um VPN de um terceiro? Você vai construir um VPN seu só para fazer a máquina funcionar? Realmente não faz sentido. Se eu puder fazer um plug aqui, a Agnes, por exemplo, nasceu já 100% cloud pensando nesse cenário, para atender essa demanda de uma equipe que, se não é remota, pelo menos é híbrida, está trabalhando em maquinário que muitas vezes não é do controle da própria empresa. Então, esse tipo de tecnologia que atende às necessidades reais do nosso cotidiano do trabalho, são essas as tecnologias que a gente vai realmente ver avançar nos próximos anos, tenho certeza. Excelente, obrigada. Então, só deixar as considerações finais, pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem para o nosso público que nos ouve. A gente teve realmente, como a Paula trouxe, todo o nosso PeopleTech foi pautado na cultura, pensando nos valores, na cultura, no propósito da empresa de vocês. Que mensagem vocês poderiam deixar para quem está nos acompanhando em casa? Lembre-se que tem centenas de pessoas lá nos acompanhando. Hoje eu não estou acompanhando ali, mas nós tivemos uma média de 500 pessoas o tempo todo acompanhando o evento. Então, o pico de 700, como o Rodrigo falou, e no Brasil inteiro, né? Vocês do Brasil inteiro aí nos acompanhando, obrigada, além desse auditório. O que vocês gostariam de deixar de mensagem final para esse público? Queres começar, Douglas? Pode. Falando de valores, a Agnes é uma empresa com uma cultura muito objetiva, muito de dados, números, de empoderamento de fato pelo dado. Isso pode parecer um pouco frio, mas eu sempre tento levar para uma outra perspectiva, que o dado é a verdade mais pura, mais objetiva. O dado é a forma mais justa de avaliar as pessoas, a maneira mais direta de empoderar as pessoas. Então, até nessa perspectiva, eu acho que tem um espaço para humanização. As empresas que têm essa cultura de dados, de decisão numérica, elas ainda assim têm esse espaço para trazer engajamento, trazer humanização, principalmente. Todo mundo pode, eu até diria que deve, pensar na sua própria cultura nesses termos, porque, como a gente está falando aqui há mais de uma hora, é o caminho que não tem volta, e que bom que é assim. Muito obrigada.